Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, estou no ar para mais uma edição do GP às 10. Hoje vamos falar um pouco de Fórmula 1, voltar ao tema Fórmula 1 aqui. Não é um fim de semana de corridas, a gente teve a última prova no último fim de semana na Espanha, não foi uma corrida maravilhosa, mas também não foi a pior das corridas, a gente já viu provas piores na Catalunha. Eu vou aproveitar que a gente passou essas primeiras 4 corridas do campeonato, né? Um calendário longuíssimo esse ano, dá para dizer que a gente só superou o primeiro sexto do calendário agora, mas eu já vou fazer um balanço de um ponto que eu considero interessante sempre nas temporadas de Fórmula 1. Quais foram os pilotos que mais evoluíram até agora em 2021 em relação ao que eles apresentavam em 2020? Nesse vídeo aqui, eu não vou falar só sobre pontuação. Falar sobre pontuação, às vezes, dá uma impressão errada. Por exemplo, um dos nomes que eu vou colocar aqui na minha lista fez praticamente o mesmo número de pontos no ano passado, nessa fase do ano. Mas se a gente for analisar performance e o que aconteceu no resto da temporada, a gente vai ver que o piloto melhorou bastante. Então aqui é uma lista de 3 nomes que eu considero que, tecnicamente, evoluíram muito de 2020 para 2021. Não são os 3 melhores pilotos do campeonato, acho que 2 aqui da lista até podem entrar nesse momento ali nos 5 melhores pilotos do campeonato, mas eles não são os melhores. Ou seja, não temos Hamilton e Verstappen aqui nessa lista, porque na minha visão, em 2020, tanto Hamilton quanto Verstappen já estavam no auge deles, e 2021 eles só estão prolongando esse ápice. Sem mais delongas, vamos apresentar a lista com 3 nomes que eu considero que evoluíram. E, na verdade, eu diria que depois de 4 corridas, só esses 3 realmente eu acho que evoluíram claramente do ano passado para 2021. O primeiro dos nomes é Antonio Giovinazzi. Eu coloco o Giovinazzi aqui no degrau mais baixo da evolução. E talvez você aí de casa se pergunte, mas o Giovinazzi não tem nenhum ponto em 2021, o que ele está fazendo na lista? Se a gente for pegar as temporadas do Giovinazzi até agora na Fórmula 1, ele não fez nada. O Giovinazzi tem alguns pontos esporádicos marcados, principalmente em corridas meio malucas, assim, tipo aquele GP do Brasil de 2019, em que um monte de gente foi batendo, teve Hamilton punido, Albon rodado no final, enfim. Basicamente, as pontuações do Giovinazzi saíram dessa forma. Em 2021, a Alfa Romeo tem um carro um pouco mais competitivo do que ela tinha no ano passado, então ela permite que seus pilotos possam brigar um pouco mais ali no pelotão intermediário e não brigarem com Williams e Haas. E o Giovinazzi é quem tem feito melhor esse papel. O Raikkonen não faz um começo de temporada ruim também, não acho que faça. Mas o Giovinazzi está um passinho à frente em classificação, mas principalmente em ritmo de corrida. Se a gente for analisar, 2 provas ficaram evidentes que o Giovinazzi tinha tudo para marcar pontos, mas o imponderável aconteceu. Ou como a gente falou no Paddockcast, que foi ao ar na quinta-feira, coisas obscuras aconteceram, né? O Giovinazzi teve um pedaço, um objeto que prendeu no carro dele em uma das corridas, ele estava na zona dos pontos. Agora, nessa última, na Espanha, o Giovinazzi vinha com boa chance de dar o pulo do gato naquele pit stop do safety car e simplesmente a equipe pegou um jogo de pneus murchos. Então, ele fez um pit stop de mais de 30 segundos e saiu completamente de qualquer tipo de disputa. Então, pelo menos na parte de competitividade, me parece um piloto mais pronto. O Giovinazzi sempre foi rápido, né? O problema é que ele errava muito. Até agora, em 2021, ele não tem cometido erros. E dá para a gente imaginar ele pontuando mais cedo ou mais tarde. Olhando para a temporada do Tsunoda e olhando para o que a AlphaTauri não faz em pistas que não se chamem Bahrein ou Imola, dá para imaginar o Giovinazzi até na frente do Tsunoda nesse campeonato, o que seria um grande resultado. O segundo aí da minha lista, né, no degrau do meio dessa escadinha de pilotos que mais evoluíram, é Esteban Ocon.
Eu acho que esse é um nome absolutamente incontestável na lista, porque o Ocon, por mais que a gente saiba que é um excelente piloto, eu acho que quem acompanhou a carreira do Ocon na base sabe o quão talentoso é o Ocon. É um piloto que superou Max Verstappen numa Fórmula 3, no que eu considero o ano mais forte da Fórmula 3, uma Fórmula 3 que tinha, por exemplo, o Blomqvist, o Lucas Auer, o Rosenqvist. Era uma Fórmula 3 muito forte, e Ocon e Verstappen chamaram para eles a responsabilidade, travaram alguns ótimos duelos, e o Ocon levou na base da regularidade aquele campeonato. Depois ele foi campeão da GP3 também, então ele sentou no carro e levou o título. Foi um cara que chegou na Fórmula 1 muito badalado, e quando ele chegou, ele conseguiu bater de frente com o Verlaine na Manor. O Verlaine era um piloto bem cotado ali dentro da equipe, e a segunda metade da temporada do Ocon, que foi a única que ele fez, antes era o Harianto, já foi muito boa. O Ocon vai e faz boas temporadas de Force India, apesar de nos resultados ficar abaixo do Pérez. Em performance, eles eram muito, muito parecidos, às vezes o Ocon até superior. Os resultados de alguma forma não vieram, ou tão bons quanto os do Pérez, e o Ocon acabou sendo tirado da equipe para que a família Stroll pudesse caminhar e tomar conta da operação. Com isso, o Ocon perdeu o Ocon perdeu a temporada 2019, então ele ficou afastado, o que é uma coisa que atrapalha demais o ritmo de qualquer piloto. Voltou em 2020 e a volta dele foi muito decepcionante. Por mais que ele tenha feito aquele GP de Sakir brilhante e tenha conquistado o pódio, a temporada toda ele acabou andando atrás do Ricciardo. E isso deixou uma impressão ruim para alguém que até outro dia era considerado um futuro campeão mundial. Em 2021, o que a gente vê é uma versão muito mais sólida do Ocon. Ele melhorou demais em classificação, que era um calcanhar de Aquiles dele no ano passado. Em ritmo de corrida ele vai bem também. Não fosse aquele imprevisto causado pelo Mazepin na classificação do Bahrein, o Ocon estaria na frente do Alonso em todas as sessões que valeram alguma coisa da temporada. É o Alonso em readaptação, a gente sabe, assim como eu falei que o Ocon estava em readaptação ano passado, mas o Ocon está muito bem, ele não tem nada a ver com isso e vai fazendo a parte dele. Para mim, é um dos 5 melhores pilotos da temporada até agora. Na primeira posição aqui da minha lista, o cara que eu considero o terceiro melhor piloto da temporada até agora, e próximo de Hamilton e Verstappen, que é o Lando Norris. Lando Norris faz um campeonato muito bom. Aí você pode me falar, mas Gabriel, ano passado o Norris começou com um pódio na Áustria, foi quinto na Estíria, quinto na Inglaterra. Foi, é verdade, os resultados dele no começo da temporada passada foram ótimos. Mas tirando o GP da Áustria, em que ele realmente foi espetacular, em nenhum outro ele teve o nível de performance que ele apresentou no Bahrein, na Emília-Romanha e em Portugal. Nessa última corrida na Espanha o Norris não foi muito bem, é verdade. Mas nas 3 primeiras ele teve um nível de excelência muito alto, tirando tudo que dava e que não dava do carro, dando um pau no Ricciardo. A gente sabe que o Ricciardo é outro piloto que precisa de tempo para se readaptar, é novo na equipe, mas o Norris também não tem nada a ver com isso e vai fazendo a parte dele. A grande questão é, se o Norris estivesse andando em o que ele está andando em 2021, se ele andasse nesse nível nos últimos 2 anos, ele não ficaria atrás do Sainz. Isso eu tenho certeza. Então, 2020 foi uma temporada que os dois acabaram próximos na pontuação, mas na minha visão, não em performance. Eu achei que o Sainz foi consideravelmente melhor que o Norris, principalmente na segunda metade da temporada. Em 2019 nem se fala. Então, o que eu entendo é que o Norris evoluiu não só em resultados. A gente vê que os resultados dele não estão muito diferentes do que ele apresentava antes, o que ele apresentou no começo da temporada passada, mas a performance, o grau de maturidade como piloto, isso melhorou muito. Vamos ver se o Norris consegue manter essa mesma pegada para o resto do campeonato. O Ricciardo acordou na Espanha, então vai pressionar ele mais vezes durante o ano. Se o Norris conseguir bater o Ricciardo, eu já sou capaz de cravar que ele deu o passo adiante que ele precisava na carreira. Queria saber de vocês 2 coisas. A primeira, qual foi o piloto que mais evoluiu de 2020 para 2021? Não quem é o melhor, quem mais evoluiu. E a segunda é, onde podem chegar Giovinazzi,
eu acho que não muito longe, Ocon, talvez na Mercedes, e Norris, o novo líder da McLaren. Abraços, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, considerem virar membros do Grande Prêmio, a gente se vê a qualquer momento. Tchau!